E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Esse é um Desempaca. Resumo sempre ali, começando em 5 minutos, às vezes mais, às vezes menos, de algum tema importante, um resumo aí. Lembrando que também os resumos que a gente vê aqui, essas tarjas que a gente coloca, estão aqui na descrição, para facilitar para vocês, e os links das minhas redes sociais estão na descrição ou no comentário fixado. Hoje é sobre Nietzsche. Eu sei que tem muita gente que gosta de Nietzsche, às vezes tem curiosidade, então vamos fazer esse resumo da obra. Lembrando que os vídeos de Nietzsche mesmo a gente tem aqui no canal, bastante coisa, inclusive textos aí, vai ser bem interessante agora fazer esse resumo. Vamos lá começar. Bom, a obra do Nietzsche tem muita referência à filosofia oriental e também à filosofia grega, ocidental. A gente tem aqui já logo de cara uma grande referência. Deuses. Apolo, o deus grego da lucidez, da harmonia, da ordem. Dionísio, o deus da embriaguez. O que é isso que o Nietzsche está falando para a gente? Ele pega esses dois deuses e tenta jogar para a sociedade que ele viveu ali no século XIX. Para o Nietzsche, a nossa humanidade se preocupou muito mais em conceitos apolíneos do que dionisíacos. O que é isso? A gente buscou muito mais a harmonia, a ordem e a razão até aqui do que a embriaguez, do que a sensibilidade. A gente ficou muito mais preocupado em achar respostas, produzir uma razão muito maior. E isso levou para o Nietzsche, ajudou a levar para o Nietzsche o caos, porque a mesma razão que a gente utiliza para poder curar doenças, a gente utiliza também para fazer estratégia de guerras. Só dando um exemplo para vocês. Então a gente é muito mais apolíneo do que dionisíaco para o Nietzsche. Bom, um ponto importante aqui da obra do Nietzsche. Em sua obra lá, O Anticristo, ele afirma, ele faz uma crítica ao cristianismo, à Igreja Católica, que ele diz que ajuda a levar ao caos essa sociedade, porque ela sustenta o seu poder através do pecado, do medo. Ele faz com que as pessoas, a igreja faz com que as pessoas tenham medo de pecar. E aí, numa outra obra chamada Gaia e a Ciência, ele anuncia a morte de Deus. Nietzsche anuncia, fala, Deus morreu. E nós o matamos, né? Nós que matamos Deus. E com a morte de Deus, ele fala assim, é o que havia de mais bonito, mas a gente não acreditou mais nele. Com a morte de Deus, é uma metáfora, tá? A nossa vontade de potência, de sair de um ponto e chegar em outro, buscando a nossa razão, começou a prevalecer nas nossas vidas. Então essa razão, essa ciência, passaram a ser utilizadas como instrumentos de poder. A razão é utilizada como instrumento de poder. E aí entra a imposição da questão da moral dos senhores sobre os escravos. Uns dominam os outros. Tem muita metáfora, mas dá para entender, hein? Para o Nietzsche, o tempo é infinito. Ele entra com um conceito, outro conceito importante aqui, chamado de eterno retorno, que a gente está sempre retornando em vida. Há sempre um processo de continuidade e fecundação. Nos tornamos únicos para depois nos tornarmos múltiplos. Então, para ele, a gente está sempre nesse conceito, o tempo é infinito. E aí ele entra num outro conceito que está ligado ao eterno retorno, que é o amor fati. O que é o amor fati? É aquele que entende e procura aceitar esse eterno retorno. Ele não luta contra esse eterno retorno. Ele fala pra gente que a gente não precisa de nada. A gente não precisa nos preocuparmos com o futuro, nem com o passado. A gente precisa aceitar esse presente e viver esse presente. O amor fati é viver de forma amorosa. O amor fati, ele faz críticas ao cristianismo, à Igreja Católica, porque o Nietzsche, ele fala isso pra gente, que o amor fati é um amor verdadeiro, é um amor pelo presente, é um amor por esse processo que aceita o eterno retorno. Enquanto que a igreja, ela defende o valor, o cristianismo defende o amor advindo de Deus. E o Nietzsche fala, não, é o nosso, tá bom? E aí, para finalizar, um outro conceito que está ligado ao eterno retorno e o amor fati é o super-homem em Nietzsche, ou além-homem. Quem é o super-homem? É aquele que é capaz de compreender tanto o eterno retorno e também o amor fati. O super-homem é aquele que constrói novos valores, é aquele que fala fundado na humanidade, na educação.
ele tenta melhorar essa humanidade. O super-homem é aquele que compreende esse processo. Então é aquele que está ali compreendendo esse processo do eterno retorno e do amor fati. E cabe a esse super-homem construir uma nova humanidade pautada em valores que são bons, que são benéficos para a humanidade, sem destruir e levar ao caos essa sociedade, essa humanidade. Tá aí, gente. Foi bem simples, porque foi um resumo da obra do Nietzsche aqui, mas aqui no canal tem um monte de coisa de Nietzsche, é só vocês procurarem. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!